Ora, muito boa tarde, muito boa noite. Em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, hoje temos um evento muito especial. Temos aqui o presidente da Associação Portuguesa de Técnicos Auxiliares de Saúde, Dr. Adão Rocha, e o excelentíssimo representante João Faiel, em nome da APTAS. Hoje vamos falar de técnicos auxiliares de saúde, mas sobretudo as questões da humanização, a humanização e o papel importantíssimo que os técnicos auxiliares de saúde têm, em Portugal e a nível europeu. Eu trago aqui, um resumo curricular, dos dois, distintos convidados, o presidente da APTAS, da Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde, e extraí aqui um texto que achei muito curioso, e que vem ao encontro daquilo que nós nos propomos fazer hoje, e é falar um bocadinho de humanização nos cuidados. Ele diz o seguinte, Adão Artur Magalhães Rocha: convicto nas minhas capacidades e dinamizador de uma filosofia humanista, quer seja nas minhas vivências familiares, nas amizades e, acima de tudo, nas profissionais. Pois é neste campo que cada vez mais temos de ter uma postura humanista, principalmente para quem tem como profissão lidar com pessoas em estado de incapacidade, seja ela física ou emocional. É nas esferas das instituições que têm a seu cargo proteger estas pessoas que quero projetar esta filosofia humanista, alicerçada na humanitude, sendo este método de profissionalização de quem cuida baseado no altruísmo e dedicação de quem precisa de cuidados, cuidar com o coração. E vai mesmo a calhar, doutora Adão, esta sua frase tão bonita e ao mesmo tempo tão representativa daquilo que são os técnicos auxiliares de saúde. João Faiel é um membro da APTAS, subejamente conhecido por todos nós, e ele tem a naturalidade na Covilhã, tem o curso de técnico auxiliar de saúde, tem o certificado de competências pedagógicas do IFP, é júri do PAP, da prova de aptidão profissional desde 2016, trabalho desde 2005 na OLS Oeste, em 2006 na OLS de Santa Maria, de 2007 no Hospital da Luz, 2009 na ULS da Cova da Beira, desde 2009 até à data. É de facto um grande prazer. Temos aqui também não só a parte dos profissionais, representada aqui pela mestre Catarina Esteves Santos. A mestre Catarina Esteves Santos é coordenadora do Grupo de Literacia em Saúde sobre HIV e SIDA na Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. É uma grande influencer dentro da área das questões da saúde, nomeadamente HIV e SIDA. E temos também aqui conosco representada a parte académica, a parte da educação, de uma pessoa que eu admiro imenso, que é a professora Sheila Paulino. A professora Sheila Paulino tem sido um motor desta formação dos técnicos auxiliares de saúde, no sentido do cumprimento dos programas pedagógicos, mas também a motivação para as competências, baseada muito na literacia em saúde. Ao longo destes últimos anos tenho tido o privilégio de acompanhar a professora Sheila Paulino na educação destes técnicos auxiliares de saúde e tenho ficado muito sensibilizada em relação às estratégias e em relação aos modelos que ela usa, para sensibilizar e, sobretudo, para humanizar estes jovens. Entre os jovens temos a Marta Henriques. A Marta Henriques é uma aluna, e penso eu que está no segundo ano do curso de Técnica Auxiliar de Saúde. É representante também daqui do dinamismo e da juventude destes jovens que assumem perfeitamente a importância do papel dos técnicos auxiliares de saúde, e dizer-vos que tive a recolher alguns dados sobre o número de técnicos auxiliares de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Deu-me um dado de 24 mil, mas depois o doutor Adão Rocha terá a oportunidade também até de refletir sobre isto. E que não inclui necessariamente todos os profissionais do setor privado, social e residencial. Durante a transição, muitos dos trabalhadores ainda apareciam estatisticamente como assistentes operacionais, mas desde 2025 o Portal da Transparência vem distinguir os técnicos auxiliares de saúde dos restantes assistentes operacionais. Entre as suas principais funções,
Eu devo dizer que têm um grande e uma forte dependência para a literacia na saúde. São eles que escutam as intervenções, auxiliam na recolha e transporte de amostras biológicas, apoiam na preparação dos exames, colaboram, por exemplo, nos cuidados post-mortem, preparam, descontaminam, inspecionam, têm que ter uma linguagem acessível e clara. De facto, são grandes representantes daquilo que é a boa literacia em saúde em Portugal. Exercem ainda funções de coordenação, nomeadamente da organização e controle do trabalho, integração e formação dos profissionais, distribuição dos recursos humanos e participação na avaliação de desempenho. E por isso é com este resumo, pequeno resumo, que gostaria de. Esta conversa, é uma conversa, vai durar cerca de 1 hora, depois abrimos ao público a possibilidade de conversarem e de colocarem questões, mas começava aqui pelo presidente da APTAS, o Dr. Adão Rocha, para nos dar esta perspectiva da humanização do técnico auxiliar de saúde. O palco é seu, Dr. Adão. Ora, muito boa noite, ou boa tarde, depende da perspectiva de cada um. Desde já agradeço também a esta iniciativa, que é muito importante para estes profissionais. Espero que estejam a assistir muitos deles, e não só. A verdade é que estes profissionais realmente são a pedra basilar dos cuidados, aqueles cuidados que nós costumamos dizer, mais diretos para com o utente ou doente. Logicamente que a par dos enfermeiros, somos aqueles profissionais que mais em contacto direto estamos com doentes e passamos eventualmente mais tempo com os mesmos, nas suas várias situações de necessidades, seja a que nível for. A verdade é que estes profissionais, desde 2008, quando aconteceu aquela célebre Lei 12A, que foram atirados para o limbo dos assistentes operacionais, sentiram-se, de certa forma, um pouco não reconhecidos por aquilo que faziam. Mas isso eu vou deixar para o meu colega João Fael, que já lida com essa dinâmica desde 2005 quase. Aquilo que eu quero referir exatamente, quando eu e o João Fael formámos e tivemos a ideia de formar a APTAS, foi exatamente neste contexto de humanizar os cuidados. E humanizar os cuidados passa essencialmente pela formação. A formação não dá aquela chamada vocação do cuidado, não dá. A formação dá, sim, conhecimentos técnicos, teóricos, para que depois se possa fazer um bom profissional. Ora, se esse profissional tiver eventualmente a tal palavra que nós gostamos de vocação, junta-se o útil ao agradável, e isso vai fazer essencialmente um excelente profissional. Mas eu, como costumo dizer, e utilizando muito a filosofia da humanitude, não é necessariamente a pessoa ter vocação para trabalhar os cuidados, mas profissionalizar a forma do cuidado, garantidamente que vai dar um contributo e um cuidado para quem dele precisa, no mínimo, na lógica de cuidado com carinho. Eu já nem falo com amor, pelo menos com carinho. E isso é tem sido a nossa luta, e eu e o João temos conversado muito sobre este tema. Infelizmente, ainda temos no Serviço Nacional de Saúde e mesmo nos próprios colegas um entrave muito grande e uma, como eu costumo dizer, um medo de muitos profissionais de aceitarem a formação como um complemento àquilo que eles já sabem. Temos profissionais com 10, 15 anos de trabalho nesta área do cuidado, mas depois não aceitam a formação como uma mais-valia. E temos tido várias situações em que muitos profissionais nos tratam até mal, passo a expressão, em que dizem que agora com 15 anos, portanto, quem vem de novo nos vai ensinar. Não nos vai ensinar nada, nós já sabemos tudo. E a verdade é que nós não sabemos nada. Nós cada vez mais vamos aprendendo. E então com as novas
novas filosofias, com a própria inteligência artificial que vem baralhar um pouco este contexto do cuidar, quem achar que já sabe tudo está totalmente enganado. É verdade, E é isto verdade. é, para finalizar esta minha pequena intervenção, é dizendo o seguinte, é que cuidar não é simplesmente uma palavra que se possa dizer, eu trabalho no hospital, ou no hospital, ou nos lares, em que situação for, e eu já faço, já dou muito de mim para com o utente. Mas será que está a dar? Mas será que está a prestar um cuidado baseado e realmente no cuidar com amor? Será que o seu cuidado às vezes não provoca mais problemas de saúde e até emocionais para um utente, que infelizmente muitas das vezes acontece? Porque nós temos que perceber que uma palavra dita num contexto emocional de dependência de alguém vai fazer a diferença para o resto do seu tempo de internamento ou até do resto da sua vida. E fico só com esta frase, já até para servir um pouco de pensamento para quem nos está a assistir e pensar realmente, eu estou a cuidar baseado exatamente na humanização? Ou estou a cuidar baseado naquilo que me interessa para passar o tempo e eu chegar ao fim do dia e me ir embora e achar que tenho o meu dever cumprido? Muito obrigada, doutora Adão. Realmente cuidar é um sistema muito, é uma dimensão muito complexa daquilo que é a humanização. Cuidar não só nas perspectivas biopsicossociais, físicas, sociais, emocionais, cuidar envolve de facto uma grande complexidade e uma grande profundidade. João Fael é um grande membro desta APTAS e ao mesmo tempo é um homem que pratica este cuidar constantemente por aquilo que eu tenho observado ao longo dos anos. João Fael, como é que cuidamos melhor? Como é que aprendemos melhor? Como é que os técnicos auxiliares de saúde conseguem também posicionar-se de uma força, com mais força no ambiente de saúde? Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui neste evento, neste webinar. O doutor Adão Rocha praticamente disse quase tudo, ou uma boa parte de tudo. E é fundamental realmente quem trabalha nesta área. Aliás, se formos a ver estes profissionais, já vêm do tempo da Primeira Guerra Mundial, que eram na altura, chamavam-lhe os chamados maqueiros, não é? Que levavam os feridos, prontos, e portanto, esta profissão tem mais de 100 anos. Aliás, sem desprimor nenhum, dos primeiros enfermeiros a saírem para o mercado de trabalho, e perdão pela palavra mercado, mas foram auxiliares da ação médica, que entretanto depois começaram a estudar e foi das primeiras pessoas, não quer dizer que fossem os primeiros dos primeiros, mas muitos entraram. Eu conheço pessoas que eram auxiliares de ação médica e nessa altura, há 30, 40 anos, depois acabaram por entrar para a enfermagem. E portanto é realmente uma profissão muito digna. Uh, e eu tenho três palavras que quase que dizem tudo sobre esta profissão, que é o saber ser, o saber estar e o saber fazer. Isso é muito importante. E em relação à formação, sem dúvida, uh, a formação é essencial. Aliás, eu acho que é das primeiras situações mais prementes que ainda falta um pouco a estes profissionais, que é a parte da formação. E, eu até uma vez escrevi até foi num curso que estive a dar de técnicos auxiliares de saúde, em que eu disse que a formação é contínua.
e é um requisito obrigatório para todos, ou seja, para todos os que trabalham neste setor da saúde, ou se calhar até em outros setores. Sem formação não existe sucesso. Não é possível evoluirmos enquanto profissionais. Portanto, a formação a pedra basilar destes profissionais e de outros profissionais. Os médicos continuam-se a formar, não é? Os enfermeiros também, não é? Tiram a especialidade e isso. E realmente há uma pecha grande neste grupo que é a tal formação. Já não é preciso, eu já sei. Quer dizer, é como diz o doutor Adão, nem todos sabemos, não é? E, portanto, conseguiu-se algumas situações. Por acaso, eu vou contar uma situação comigo que foi engraçada. Eu fui fazer noite de 31 para 1 em 2008. Então, entrei como auxiliar de ação médica no dia 31 e de manhã, quando saí como assistente operacional. Mas nem eu nem me tinha apercebido. Entretanto, quando cheguei a casa, as noites são sempre um pouco mais complicadas, os turnos da noite. E, entretanto, quando cheguei a casa, antes de me deitar, liguei o computador e lá estava o tal artigo, o tal decreto-lei que extinguia a categoria de auxiliar de ação médica com mais de 40 ou 50 anos. Portanto, fiquei assim um pouco, disse, não, mas vou descansar, mas não consegui descansar. E a partir daí disse assim: não, isto, quer dizer, isto aqui deve ser qualquer coisa, ou estou a ver mal e tal, e acabei por ver bem. E a partir daí comecei. Aliás, eu quando entrei a trabalhar para esta área, eu notei logo que era um grupo profissional que, apesar de ser a pedra basilar essencial e fulcral de, eu até que costumo dizer Sistema Nacional de Saúde, que engloba o setor público, o privado e também o setor social. E comecei logo a ver, disse, está aqui qualquer coisa, pronto, deixamos de ser profissionais de saúde, não éramos considerados profissionais de saúde, éramos assistentes operacionais, como, com todo o respeito, uma pessoa que trabalha numa freguesia, que trabalha numa câmara, que trabalha num... Mas nós trabalhamos com, com pessoas, não é? Nós trabalhamos com seres humanos. E, portanto, a partir daí comecei mais ou menos a fazer, a enverdar numa, não é numa luta, mas numa perspectiva de voltarmos a ser profissionais, ser considerados profissionais de saúde. E somos, porque trabalhamos em equipas multiprofissionais e multidisciplinares. E a partir daí, olha, foi desde 2005 até 2023, quando saiu o decreto-lei, que ainda tem algumas situações para ser retificadas, mas no essencial é mais ou menos isto por agora. Muito interessante, João Faiol, de facto, falou aqui dois aspectos importantíssimos, e que são as competências e a formação, e depois os vários ambientes de trabalho onde vocês estão, seja público, seja privado. Eu, por acaso, estava a ver entre os participantes, está o enfermeiro Carvalhinho, Artur Carvalhinho, que eu tenho uma enorme admiração, e ele tem um grande peso na questão da hospitalização domiciliária, onde também há aqui um grande peso também dos técnicos auxiliares de saúde, mas tocou aqui num aspecto, o doutor Adão Rocha e o João Faiel, na questão formativa. E eu, claro, pergunto à professora Sheila Paulino como é a formação hoje em dia, porque é que é tão importante a formação e que caminhos novos se abrem aqui para o técnico auxiliar de saúde no sentido de torná-lo mais forte dentro do sistema. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês e agradeço. Cá estamos. Olá, Catarina. Olá, professora. Já tenho, de vez em quando, fui olhando o vosso percurso em relação ao Adão e João. Parabéns pelo vosso trabalho em relação aos técnicos auxiliares de saúde, que eu muito respeito, e há muitos anos que dou formação a estes grupos,
e temos realmente visto algumas alterações significativas, mas ainda há muito caminho para lutar e muito caminho para cerrar, como eu costumo dizer, fronteiras, ou seja, abrir essas fronteiras, porque, conforme o João dizia, realmente a nível público já temos aqui mais uma estrutura em relação ao técnico auxiliar de saúde. No privado, o técnico auxiliar de saúde tem muitas dificuldades em ir fazer as certificações, ou seja, em processos RVCCs, acabam por não conseguir ter o horário específico para conseguirem aceder aos IFPs e outras entidades certificadoras para demonstrar competências. Portanto, a nível do público, foi feita essa reconversão e, portanto, eles tiveram esta ajuda. A formação tem mudado e para já não há auxiliar de saúde e é das coisas que eu continuo a dizer e quando aparece nas entidades não existe auxiliar de saúde, embora muitos continuem a chamar auxiliar de saúde. Estamos a falar que são técnicos auxiliares de saúde, estamos a falar do nível 4 de qualificação, portanto, que tem um 12º e tem uma qualificação nível 4. E também sou das que luto e defendo o traçar um plano para o nível 5, porque hoje em dia já criaram, e, portanto, a agência de qualificação, agora alterada, foi extinta e, portanto, temos outra agência que está a modificar todos os referenciais. E o referencial de saúde do técnico auxiliar de saúde em junho deste ano já foi alterado. Portanto, já temos um novo referencial. Agora estamos a trabalhar com competências, portanto, ou seja, estão a destrinçar todas as unidades de competências, depois tendo em conta a organização, portanto, temos a gestão e a organização da saúde, temos as comunicações e as relações interpessoais, temos a saúde, nomeadamente as anatomias, toda aquela parte necessária para o curso e, portanto, no fundo, o curso continua estruturado na mesma, temos a parte científica, temos a parte sociocultural e temos a parte tecnológica, embora agora haja uma nova nuance de se trabalhar muito com unidades de competência, que acabam por cruzar, o que eu acho interessante, de início pensava, mas como é que isto, onde é que nós vamos caminhar, quer dizer que estes jovens que estão atualmente a tirar o curso de técnico auxiliar de saúde, sobre a luz do novo referencial, que já foi publicado em junho deste ano, portanto, no fundo vamos trabalhar com unidades de competências, continua a ser extremamente interessante, e acaba por ligar um pouco também ao processo RVCC, em que pessoas que já trabalham há 20 anos como técnicos chamados auxiliares de saúde, que não existe, pronto, que vão demonstrar competências para obterem a certificação de como técnico auxiliar de saúde, no fundo cruzam-se. Ou seja, os que já estão há muito tempo demonstram competências e são certificados como TAS. Os jovens que entram, portanto, a estudar cursos profissionais, educação e formação de adultos, aprendizagens em contexto do IFP, estão todos no percurso para tirar o técnico auxiliar de saúde e, no fundo, encontram-se todos com as competências. Concordo com o referencial que está, é um referencial robusto, estruturado, costuma-se dizer, não mudou muito, não, fizeram uma ligeira maquiagem, mas estamos a trabalhar com unidades de competências que são extremamente importantes. Há que lutar por este grupo necessita urgentemente de um nível 5 de qualificação, porque já temos atualmente cursos de educação tecnológica criados pela agência e também pelo IFP, e o técnico auxiliar de saúde merece um nível 5, depois fazer a estruturação de pontos para a faculdade, para as áreas que quiserem seguir, enfermagem ou outras áreas especificamente. Portanto, eu acho que este será uma luta a terem, no sentido de conseguirem um nível de qualificação 5. Merecem. Estão bem estruturados, os jovens saem com uma boa estrutura. O curso, eu costumo dizer que trabalham toda a parte da comunicação, trabalham toda a parte dos cuidados,
ok? Trabalham toda a parte de conhecerem o sistema, a anatomia do corpo humano e, portanto, estão muito bem preparados para estar ao lado de equipas multidisciplinares, nomeadamente ao lado dos enfermeiros, que depois são supervisionados pelos enfermeiros, mas estão já muito bem preparados para Muito bem. especialidades e em contexto de estágio, que é uma mais-valia. Portanto, deixo esta mensagem na luta pelos técnicos auxiliares de saúde com qualificação de nível 5, porque é por aí o caminho. Muito bem. Muito obrigada, professora E Sheila chamo também Baldi. a atenção, foi extinto o referencial de técnico de geriatria, que eu não concordo, mas foi extinto. Portanto, estamos a falar do técnico de geriatria de nível 4, deixaram somente o nível 2 de qualificação, portanto, que é o 9º ano, o que quer dizer que, ao fazerem essa extinção, estão a dar uma maior responsabilidade ao técnico auxiliar de saúde, para depois fazer o suporte dos lares também, como é óbvio, não é? E, portanto, vamos ver esta temática toda que também tem que ser pensada para a sociedade enquanto no contexto de idoso. Claro. Muito obrigada, professora Sheila. Eu acho que a avaliação das competências tem que ser feita precisamente também com os técnicos auxiliares de saúde, para se refletir em conjunto e ver quais são os caminhos. O doutor Adão Rocha tinha levantado a mão. Diga, doutor Adão. Eu só quero dar aqui uma à parte e a doutora Sheila falou e falou muito bem do nível 4 que esses cursos estão inseridos, técnico da saúde, mas por engraçado que pareça, nós estamos inseridos ainda no grau de complexidade 1. Como é que temos um curso de nível 4 a caminhar para um curso de nível 5 e deixa-nos no limbo, passa a expressão, do grau de complexidade 1. Ora, ou seja, é um curso que existe, era o 12º ano, é um curso tecnológico, a par dos administrativos, também são obrigados a ter o nível 12º ano, mas deixam-nos inseridos no grau de complexidade 1, ou seja, uma formação tão extensa que eu dei o referencial e já dei formação também deste mesmo referencial e acho sim que está muito bem estruturado para as necessidades que o técnico de saúde hoje em dia necessitam, apesar de eu achar que existe ali uma ou outra OFCD que se repetem um pouco, mas isso é o que é. E já temos até uma formação de nível 5 na Faculdade Fernando Pessoa, já fazem curso tecnológico de nível 5 nesta área, mas vamos para estes profissionais que são depois inseridos ainda no SNS e depois conseguem conseguem-se perceber que ainda não saíram da categoria de assistente operacional. Porque as carreiras no SNS são divididas em 3 carreiras, como todos nós sabemos. E nós continuamos inseridos nas carreiras dos assistentes operacionais. E não demos aquele salto. Eu sei que isto é uma questão política, é uma questão de interesses pessoais de outras estruturas, essencialmente as sindicais, que não nos querem deixar subir este tal patamar que era necessário, até para valorizar esta carreira. Eu por agora vou ficar por aqui, porque havia muito mais ainda a Muito falar. bem. Muito obrigada por essa reflexão. Eu acho que estes debates também ajudam a compreender a dimensão das questões, esta questão das competências, os níveis. Acho que isto é bom para abrir portas e para abrir pensamento reflexivo entre vários profissionais. E temos a mestre Catarina Esteves Santos, ela de facto é uma referência. Ela está aqui numa posição particularmente interessante, porque sendo enfermeira e trabalhando muito perto com os técnicos auxiliares de saúde, ela também tem a parte da doente, da utente. E combinámos que ela assumirá aqui estas duas vertentes. Queria ouvi-la na parte profissional e na relação com os técnicos auxiliares de saúde e o que é preciso fazer mais para também dar aqui um bocadinho mais de visibilidade, mais reforço e mais dignidade àquilo que são as profissões. Todas elas merecem a dignidade, todas elas lidam com o ser humano em fragilidade. E por outro lado, como utente, o que é que sentiu? Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho muita honra em falar nestas duas vertentes. Eu sou enfermeira há mais de 20 anos e eu nunca me posso esquecer que quando eu comecei a trabalhar, dos tempos de integração que nós tínhamos era passar 2 dias com os auxiliares, porque eram as pessoas que efetivamente tinham uma presença no seu todo, isto tudo em caps logo.
porque eram as pessoas que conseguiam nos informar e organizar dentro do serviço, eram as pessoas que, como disseram e bem, estão dentro da proximidade, são as pessoas que nos ensinam e nos ensinavam quando eu comecei a trabalhar o que era comunicação, o que era escuta ativa, o que era respeito, o que era empatia, o que era humanização. E eu acho que, e concordo perfeitamente com tudo aquilo que foi dito, acho que é preciso valorizar mesmo, porque aquilo que se está a passar é que a formação faz muita diferença entre nós termos pessoas que tenham competências, não só pelo dom, como o doutor Adão estava a falar, em termos da vocação das pessoas terem ou não, como o João tem genuinamente, não é? É esta vocação que está, mas a formação acaba por complementar, porque nós acabamos sempre por aprender um bocadinho mais. E aquilo que eu, como enfermeira, digo sempre isto muitas vezes: o trabalho em equipa é essencial e nós trabalhamos em equipa e o nosso par, num trabalho dentro de uma enfermaria, dentro de um lar, dentro do público ou do privado, o nosso par é o assistente operacional que está connosco. E esse, sem dúvida, é o nosso par. Não são os nossos olhos, são as nossas mãos, são os nossos ouvidos, são as pessoas que estão próximas. E quando nos dizem, sempre me ensinaram isso quando eu comecei a trabalhar, os assistentes operacionais, quando dizem porque as coisas não estão bem, porque esta observação e porque têm muita competência, como o João acabou por dizer, historicamente foram pessoas que acabaram por estar muito próximos, depois acabaram pela formação aprender mais e acabaram por ter a enfermagem, mas são na realidade quem está. E eu acho que são um exemplo para todos nós em termos, e este webinar é sobre humanização que coloca a pessoa no centro. E, portanto, eu quero agradecer a vocês todos pelo trabalho que vocês fazem e obrigada, que realmente faz toda a diferença quando o trabalho é realmente assim, baseado na presença, na comunicação, na empatia, na humanização, na promoção da autonomia, na confidencialidade e na descrição. Isto na minha vertente como enfermeira, em que eu, na realidade, não sei trabalhar sem este parceiro ao meu lado, que acaba por ser os técnicos auxiliares de saúde, que precisam, como o João disse bem, o saber ser, saber estar e saber fazer. Na vertente como utente, eu fiquei muito contente e a professora ainda bem que aceitou, porque eu passei por duas situações. Uma delas foi quando tive a minha filha no parto, e outra foi quando eu fui operada, porque eu sou doente oncológica, quando fui submetida à cirurgia e durante a quimioterapia. E eu posso vos dizer que foram com os técnicos auxiliares de saúde que eu me senti verdadeiramente pessoa. E isso faz uma diferença muito grande, porque as pessoas vão aos cuidados de saúde porque precisam de ajuda de alguém que sabe mais do que nós para nos conseguir ajudar. E eu nunca me hei de esquecer da técnica auxiliar de saúde que estava no bloco de partos, que nos tratou, a mim e o pai da minha filha, de uma forma humana, com uma presença incrível e que nos tratou efetivamente como pessoas, e nós não nos sentimos como se estivéssemos a ocupar o espaço ou a gastar o tempo dos profissionais de saúde que lá estavam. Enquanto utente, durante o ciclo de quimioterapia e no pós-operatório, foi exatamente a mesma situação que tive. Além da equipa de enfermagem, que foi extraordinária, mas na realidade o técnico auxiliar de saúde que estiveram presentes ao meu lado, foi esse o sentimento que acaba por me causar, e que me causou muito esta sensação de que eu sou a Catarina, eu não perdi a minha identidade. E ainda bem, e até me estou a emocionar pelo facto de, numa situação de doença tão aguda e tão grave, eu não deixar de perder a minha identidade como pessoa que sou, e isso eu devo aos técnicos auxiliares de saúde que estiveram lá, que fizeram questão de mostrar exatamente isso, porque sabiam ser e sabiam estar, e tinham competências, para conseguir observar e perceber quando é que eu não estava bem e estava mal. E esta é a partilha que eu quero fazer. Obrigada. Obrigada, mestre Obrigado a Catarina. nós Tão também. bonito. Sentir-se como pessoa, sentir-me como pessoa, é de facto profundíssimo, e não perder a identidade também. Quantas vezes, às vezes vemos as pessoas mais velhas que lhes têm que tirar o aparelho auditivo, a dentadura, os óculos, e estas pessoas sentem-se vazias, perdidas, confusas.
e estar lá alguém que dê a mão, que compreenda a palavra amiga, a palavra de carinho, como dizia o João Fael. E por isso, muito obrigada por este seu testemunho tão importante. E agora estou a olhar ali para a Marta. Marta é uma jovem estudante de técnica auxiliar de saúde. Oh, Marta, eu perguntava-te, tu estás no segundo ano, és aluna da professora Sheila Paulino, tenho acompanhado tão bem o vosso percurso, mas eu perguntava-te porque é que tu escolheste este curso e o que é que tens gostado mais? São duas perguntas muito simples, mas bastante profundas. Tens que ligar o som, liga o som. Liga tu o som, consegues? Agora não ouvi. Estás aí, Marta? Agora deixei de ver a Marta. Não estou, não estou. Ah, Marta, tens que ligar o som, Marta. Tens que ligar o teu som. No fundo, à esquerda, deves ter uma caixinha, diz áudio. Só um segundo. Ok, só um segundo. Professora Sheila, se calhar enquanto a Marta está a refletir e a Sim, ver, conte-nos um bocadinho do percurso da Marta e dos seus alunos, que eu tenho sempre tão gosto em estar com elas. o percurso dos meus alunos são já muitos anos que penso e formei já muitos alunos e sou uma defensora destes grupos dos técnicos auxiliares de saúde e às vezes fico muito zangada quando ouço auxiliar de saúde e eu digo não, desde 2008 que é o referencial técnico auxiliar de saúde. São jovens, já trabalhei com vários grupos adultos, já fiz processos RVCCs e estou com estes jovens que eu estou com eles durante 3 anos e o primeiro ano é aquele ano portanto, de começarmos a falar das liberdades de escolha na decisão da saúde, falar nas responsabilidades e as consequências diárias, todas estas situações de arte de bem viver, o foco na saúde. E eles vão interiorizando estas temáticas todas e como o colega falava há pouco do saber ser, estar e fazer, obviamente, estas temáticas são extremamente importantes e trabalhamos muito com eles e, entretanto, no segundo ano conseguimos perceber estes jovens, portanto, a crescerem, vê-se a sua maturidade a aparecer, começam a ter aquela responsabilidade, aquela ética que há bocado a enfermeira Catarina falava sobre a dignidade humana, sobre o que estamos Eu aqui penso que a para os Marta já cuidados, está com som. Se os calhar, cuidados professora com a Sheila, netude. Já está? só para interromper, acho Já, que a Marta já Ok, tem. Marta, então, já tenho conta-nos som. lá. boa. Porque é Então, que Marta, escolheste este curso e o que é que tens gostado mais? E eu Ok, então, posso? Pronto. Eu pessoalmente eu escolhi este curso porque eu gosto muito de biologia e na altura eu estava entre ir para o regular e para o profissional e a minha mãe, como estou sempre no próprio profissional, ela recomendou que eu fosse para o profissional porque era mais prático e eu gostava de ter uma experiência mais prática, mas acho que foi principalmente por causa da parte das biologias. Eu gosto muito de biologia, da parte da anatomia humana, da saúde e foi um dos principais motivos. A minha experiência até agora tem sido excelente. Eu gosto muito de tudo o que aprendo, gosto muito da professora Sheila também. Ahm, e não tenho muito a dizer, mas eu tenho gostado muito. Eu acho que foi uma experiência excelente e estou ansiosa para o estágio, para conhecer mais o próprio papel do técnico auxiliar de saúde e, e é por isso. Muito bem, nós temos feito as mini Assembleias da Saúde com a voz dos jovens dentro da Escola Dom Pedro V. Tens gostado, ou tens participado, e esta questão da ligação. Eu estou ali a olhar para o enfermeiro Artur Carvalhinho com as novas funções que tem e gostava muito de o ouvir, porque é muito importante também ter o seu contributo, enfermeiro Artur. Boa noite a todos. Confesso que não estava a contar em. Não queiras. Esta a comida, estrela. Quer, peço para fazer em silêncio.
Estava a dizer que boa noite a todos e agradeço o desafio, não estava propriamente a contar em falar. Permitam-me cumprimentar a professora Cristina com muita estima e carinho que tenho, e o João e o Adão, que são pessoas que eu acompanho há algum tempo esta parte e com quem já tive a oportunidade de partilhar algumas funções, nomeadamente aqui na Escola Técnica Profissional de Cantanhede, e desde então que acompanho o percurso deles e a importância que eu acho que esta profissão tem no SNS ou no Sistema Nacional de Saúde. Eu gostaria de dizer só aqui duas ou três coisas. Eu acho que é de louvar estes profissionais e é de lamentar aquilo que se tem passado nos últimos anos de reconhecimento destes profissionais. Eu acho que todos nós devemos valorizar este trabalho de uma forma que não está a acontecer. Como a professora Cristina disse há bocadinho, neste momento o meu empenho é na hospitalização domiciliária, é a camisola que eu tenho vestida, e defendo que tanto na hospitalização domiciliária como na valorização destes profissionais é preciso mudar o paradigma. É preciso percebermos que as coisas conforme estão têm o seu valor, têm o seu peso, mas que dificilmente servirão daqui para a frente. Com o envelhecimento da população que nós temos, precisamos de ter novas respostas, novos profissionais, novas competências, e eu acho que quando ouço falar muito e bem sobre a necessidade de investir nos cuidados primários, sobre a necessidade de investir em literacia em saúde, concordo e subscrevo, mas acho que há aqui algumas áreas que necessitam também de algum investimento e de algum desenvolvimento, nomeadamente porque podem ser respostas diferenciadoras daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Eu não me canso de dizer em todas as possibilidades que tenho que nós em Portugal temos hospitais pediátricos dedicados às crianças, temos hospitais psiquiátricos, agora com uma nova filosofia, felizmente, nesta área, mas tivemos historicamente hospitais psiquiátricos, temos maternidades para a saúde materna, mas efetivamente faltam-nos respostas do ponto de vista da geriatria, hospitais dedicados aos cuidados geriátricos, respostas, por exemplo, ao nível da urgência. Não posso ter um idoso de 80 anos com uma desidratação entrar na mesma porta que um traumatizado cranioencefálico num acidente de moto com 40 anos. Não posso, não devo. Acho que é aí que nós temos que fazer a diferença nessa tipologia de respostas. E aí, confesso, tenho muito orgulho nos profissionais com quem trabalhei aqui no Hospital de Cantanhede, na área dos cuidados paliativos e de convalescença, e acho que é uma das áreas, entre muitas outras, mas esta fundamental, em que o papel dos técnicos auxiliares de saúde pode fazer toda a diferença. E, portanto, acho que, como eu também já disse noutros contextos, admiro as pessoas que fazem esta escolha, que querem fazer esta formação, porque entre ser técnico auxiliar de saúde ou vendedor numa grande superfície, numa loja de roupa, o salário se calhar não é tão diferente e as condições são assustadoramente diferentes. E acho que é de louvar quem opta por este caminho, porque acho que nunca será demais o reconhecimento que nós conseguimos fazer àquilo que são as suas funções. Eu não vejo, neste momento tenho uma dificuldade na hospitalização domiciliária. Não vejo a nível nacional o papel dos técnicos auxiliares de saúde nesta tipologia de resposta, a não ser em termos de apoio da retaguarda. E, efetivamente, não temos recursos disponíveis para isso, mas eu acho que é essencial também na hospitalização domiciliária, que, por definição, tem duas visitas diárias, uma de manhã com o médico e enfermeiro e uma à tarde com o enfermeiro, e aqui também não entra o papel do técnico na unidade de saúde. Acho que é também uma das coisas que temos que rever, nesta e em muitas outras áreas. Há aqui um caminho grande a fazer. Termino só dando mais uma vez uma palavra de admiração àquilo que é o percurso do João e do Adão, e também dizer-lhes que, por tudo aquilo que já fizeram, acho que até devido a uma palavra de agradecimento,
mas tudo aquilo que têm pela frente para enfrentar é uma luta, digamos, quase inglória, mas tenho assistido, tenho sempre que possível participado, e este webinar é um exemplo de conseguir aqui juntar pessoas de diferentes áreas para valorizar aquilo que é o papel do Tecnosociedade de Saúde, e dar os parabéns também à professora Cristina por estar envolvida neste webinar, porque acho que todos juntos, só todos juntos, e defendendo os mesmos princípios e aquilo que é valorizar as profissões naquilo que elas têm de valorizar. Só assim nós conseguiremos fazer caminho. Eu continuarei a defender aquilo em que acredito, e acho que não há SNS sem, sejam eles técnicos auxiliares de saúde, assistentes operacionais, o que quer que lhe queiram chamar. Acho que o nome para mim é o que menos interessa, desde que esse nome tenha por trás um reconhecimento financeiro, social, profissional e tudo aquilo que lhes é devido. Parabéns pelo evento e muito obrigado por me ter dado a palavra. Muito obrigada, enfermeira Artur Carvalhinho. É sempre um prazer ouvir a sua sabedoria, a sua profundidade e, sobretudo, nestas questões que, de facto, é para isto também que a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde serve, para abrir caminhos, juntar pessoas de áreas diferentes e, sobretudo, a refletir aqui numa questão: o que é que são as competências, o que é isto da motivação, como é que nós conseguimos, de facto, dar melhor caminho. O Dr. Adão Rocha e o João Félix estão de mão levantada. Primeiro acho que estava o Dr. Adão Rocha e depois o João Feial. Força, Dr. Adão, comente. Ah, já agora queria deixar a palavra de agradecimento do enfermeiro Artur, me sensibilizou, porque realmente já fizemos parte de alguns júris exatamente na Escola Profissional de Cantanhede, e eu queria referir exatamente este aspecto, até porque se falou na hospitalização domiciliária, e lembrar que nas ERPs é onde trabalham 75% destes profissionais, que não são reconhecidos como técnicos auxiliares de saúde. São auxiliares de ação direta, são aquilo que lhe queiram chamar, e são eles que prestam cuidado para com os nossos idosos de uma forma praticamente sozinhos, porque eu já trabalhei numa Santa Casa Misericórdia e sei aquilo que se passa, em que normalmente temos um enfermeiro ou dois, já ia falar muito, em que normalmente está das 9 às 5 da tarde e depois só está em contacto por telefone, e cabem a estes profissionais depois tudo o resto que é devido ao cuidado para com o utente, neste caso os nossos idosos estão institucionalizados. Ou seja, eu costumo dizer que a parte das ERPs podiam ser exatamente como fosse uns cuidados primários. Ou seja, se nós tivermos profissionais valorizados, formados, a trabalhar nestas instituições, a probabilidade de muitos dos nossos idosos virem para os hospitais por várias necessidades, essencialmente por quedas, poderia se reduzir e muito. E isto é que tem que ser pensado. Por que não inserir as ERPs no Ministério da Saúde, por exemplo? E com a parte. Porque, a realidade, o que se lá prestam nestes nossos idosos que estão nessas instituições são cuidados de saúde. Porque se eles tivessem saúde, não estavam institucionalizados, estavam em casa deles. Se eles estão nestas instituições é porque precisam de cuidados. E os cuidados são aqueles que exatamente nós prestamos também no SNS, porque as pessoas, quando vêm dos blocos e vão para o internamento, nós vamos prestar os cuidados que se prestam exatamente nas ERPs. Ou seja, se os profissionais fossem valorizados exatamente a mesma coisa, fosse requisitado também a questão da formação, que muitos deles passam ao lado da formação, apesar dela ser obrigatória. Não há se calhar formação, tirando uma outra instituição que a fazem. A verdade é que nós temos que olhar para estas instituições de uma outra forma, e olhar para estas instituições desta forma é valorizar estes profissionais, que são eles que estão 24 horas sobre 24 horas a cuidar dos nossos idosos. E nós sabemos que, infelizmente, temos listas de espera para muitos idosos serem institucionalizados, porque as famílias neste momento não conseguem
ter meios de poder manter os seus idosos em casa, que seria o expectável, apesar de já existir uma boa rede de cuidados domiciliares, mas não é suficiente. Eu propriamente neste momento estou a fazer cuidados ao domicílio através de uma situação, ainda hoje vim de um cuidado desse ao domicílio e achei profundamente triste quando chego lá a este idoso que está acamado e tem a esposa com 93 anos, que ainda é autónomo, mas já tem ali algumas nuances de esquecimentos, e o idoso simplesmente disse, que também é demente, simplesmente disse, nós estamos aqui como cães. É uma Na realidade, deixe-me só reforçar, doutor Adão, esta questão da integração dos cuidados, quando nós olhamos para os estabelecimentos residenciais, às ERPs, para as pessoas idosas, a componente social também existe, a componente de saúde e a componente social. E eu penso que esta integração exige olhar de uma forma transversal a uma série de técnicos que prestam, em termos de competências, algo que é muito similar. Falou dos auxiliares geriátricos, os auxiliares não sei como é que é o termo, auxiliares de geriatria, por exemplo. Porque se uma pessoa idosa realmente tem a necessidade, por exemplo, até mesmo da gestão do seu dinheiro, da gestão dos seus bens, muitas vezes já a incapacidade leva a este ponto. Por outro lado, também numa integração de cuidados, a parte da saúde, a parte dos cuidados, a parte das escaras, a parte da medicação, e por isso eu acho que, de facto, existe aqui duas mãos, uma para o social e outra para a saúde, entre outras, porque se nós vamos pensar que a educação também existe na pessoa mais velha, também aqui os aspectos educacionais, os aspectos culturais, e às vezes o nível de competências, e a professora Sheila Paulino talvez possa depois fazer uma reflexão sobre isso, há um certo nível de competências que existe aqui uma similitude. E muitas vezes, para não estar, é como dizia o enfermeiro Artur Carvalhinho, o nome às vezes não interessa, quais são as competências que as pessoas têm para prestarem um determinado serviço, mas para isso é preciso, de facto, haver aqui vontade política, legislativa e organizativa, Se não fosse este. onde as associações, Esta como a vida ACTAS, têm um regimental grande interrupta. papel. Se não fosse Mas esta linha, não queria ouvir interrupta. então, só ia pedir ao Jaime Mourinho para não falar. Desculpe, ia pedir ao Jaime Mourinho para em silêncio. Íamos ouvir agora o João Faial. Pronto, eu vou ver se não demoro muito tempo. Permitam-me fazer uma referência a uma enfermeira Artur Carvalhinho, que tenho muita consideração por ele, mesmo até amizade, e já tivemos uma série de vezes também em webinars e pessoalmente na Escola Profissional de Cantanhede. Em relação aos cursos das escolas profissionais, eu tenho feito júri de papo, como o Dr. Adão e o enfermeiro Artur Carvalhinho, e há ali uma situação que eu noto. Portanto, aquilo são pessoas, são jovens que, em vez de seguirem o ensino recorrente, ou por alguma situação não querem seguir o ensino recorrente, vão para o ensino profissional e depois escolhem a área técnica auxiliar de saúde. E era uma situação que tinha que se rever ou ver, porque 99% daqueles alunos não entram depois na área de trabalho de técnico auxiliar de saúde. Seguem via de ensino, para enfermagem, para técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. E eu, por exemplo, ainda agora, quando estive a última vez lá, tivemos lá uma aluna formanda, ela teve 20. Aquilo foi uma discussão quase para lhe dar 20, tivemos quase ali 1 hora, 2 horas, mas ela tinha 20. E eu disse, olha, então a seguir faz as malas e vens comigo para o LS Cova da Beira. E ela disse logo que não. E porquê também? Ela disse que não ia seguir esta vertente de técnico auxiliar de saúde, mas ia seguir para a medicina. Pronto. Ou para a enfermagem, já não me recordo bem. E, portanto, há aqui uma situação que também tem que ser revista,
porque 99% daquelas pessoas estão aptas a trabalhar como técnicas auxiliares de saúde, com uma formação estupenda, magnífica. A professora Sheila Paulino, já vi que tem essa situação nas mãos também dela, mas é uma pena, e também há aquela situação, e porque é que muitos também não vêm? Alguns falam comigo, e eu faço sempre essa pergunta, então, temos aqui um técnico auxiliar de saúde, e depois dizem-me que não, prontos. E eu perco para aí 90-0, não é? Os meus colegas de jurídico, Rafael, hoje não consegues levar nenhum, e nunca consegui trazer nenhum. Mas também porquê? Porque e o enfermeiro e o doutor enfermeiro Artur Carvalhinho e o enfermeiro e o doutor da Rocha referiram, tem que haver políticas, prontos, mesmo das ULS, que já têm alguma autonomia, para valorizarem mais estes profissionais. No sentido não só do certo, o vencimento é importante, mas a valorização também em termos pessoais e profissionais, porque nós quase que acabamos por passar mais tempo no trabalho que em casa. E, portanto, era só esse ponto que eu gostava também de fazer referência, que realmente perde-se ali um capital humano. Não estou a falar em números, mas perde-se ali pessoas que estão totalmente aptas a trabalhar, até porque hoje já fazem estágio em, por exemplo, aquela escola passando a publicidade, é excelente, porque eles até fazem Erasmus e tudo. Portanto, eles vão lá fora ao estrangeiro e vêm de lá com outras filosofias e pronto, é o que eu estou a dizer. Quer dizer, acho que tinha que também se pensar nessa situação, porque se acaba por se perder ali muitos recursos humanos e eles não vêm para técnicos auxiliares de saúde. Era só isso. Muito bem, eu agradeço. O tempo passou, estamos a 2 minutos do fim, mas vamos deixar aqui 1 minuto para vocês fazerem uma reflexão final sobre uma ideia, uma projeção, como é que acham que isto pode melhorar. Começava pela professora Sheila Paulino, 1 minuto, e depois passava à enfermeira Catarina. Muito rápido, professora. Respondendo ao que o João acabou de falar agora, realmente é verdade. Já assisti a muitas PAPs, sou orientadora de PAPs e, portanto, e acompanho os miúdos em contexto de estágio. Perdemos alguns, mas já estamos a assegurar bastantes também. Da minha realidade, recentemente, já tenho muitos alunos a ficarem a trabalhar a nível de hospitais particulares, já tenho, em várias especialidades. Portanto, estamos aqui também a mudar um pouco mentalidades. Ainda se olha para o ensino profissional, e um técnico auxiliar de saúde é um ensino profissional, ainda se olha para o ensino profissional como um ensino segundo, o que está completamente errado. Cada vez mais olhando para a Alemanha, olhando para a França e outros países da comunidade europeia, Portugal tem que trilhar ainda mais esse caminho portanto, de cada vez mais dar o ênfase importante ao curso técnico, aos cursos profissionais. O técnico auxiliar de saúde merece, e eu sou uma das que luto para ver o técnico auxiliar de saúde com nível 5, porque esse nível 5 vai dar competências, unidades de competências muito mais fortes no mercado e realmente talvez os jovens consigam olhar para o curso e depois fazer a ponte, e nós sabemos que alguns até vão querer estudar enfermagem ou outras especialidades, porque portanto, a vida é assim mesmo, mas há um grande problema na nossa sociedade. O grande problema na nossa sociedade é, sem sombra de dúvida, os idosos, é, sem sombra de dúvida, este aumento demográfico que existe, este processo de envelhecimento. Portanto, os nossos idosos estão abandonados, acabam-nos alguns cursos de técnicos de geriatria, os nossos idosos estão completamente a nível de quem vai tratar deles, cada vez mais com competências muito básicas. E então o técnico auxiliar de saúde tem que realmente posicionar-se no mercado e não vamos conseguir nunca, nem devemos conseguir separar o social da saúde, porque são importantes,
mas o técnico auxiliar de saúde, retirando o técnico de geriatria, então tem que haver um aumento para o técnico auxiliar de saúde e começar a trabalhar com os idosos a nível do processo de envelhecimento, porque o que se passa nos nossos lares é uma vergonha. Uhum. Obrigada, professora Sheila, por este bocadinho, por esta sua reflexão. Dizer que no dia 15 de outubro, na Escola Dom Pedro V, vamos ter um evento também com estes estudantes de técnico auxiliar de saúde, das 2 até às 5, e estão todos convidados para quem quiser vir na Escola Dom Pedro V, que é onde a professora Sheila Paulino coordena estes cursos. Ouvir agora rapidamente a enfermeira Catarina Esteves Santos. Sim, eu escrevi só aqui umas palavras que já tinha escrito na altura em que fiquei internada, que, se me permite, eu vou partilhar. Um dia, provavelmente, alguém não se vai lembrar do teu nome. Não se vai lembrar se fizeste a cama perfeita, quantas tarefas cumpriste ou quanto trabalho tiveste naquele turno. Mas pode lembrar-se de ti, da pessoa que bateu à porta antes de entrar, que protegeu o teu corpo quando se sentia vulnerável, que não falou sobre ela como se ela não estivesse presente, que percebeu que algo não estava bem, que escutou quando todos pareciam ter pressa, que ajudou sem retirar a autonomia, que viu uma pessoa onde os outros poderiam ver apenas mais um doente. Ser técnico auxiliar de saúde não é apenas ajudar, é estar onde o cuidado acontece. É compreender que as mãos que fazem uma cama também podem transmitir segurança, que as mãos que ajudam num banho podem proteger a dignidade e que os olhos atentos podem reconhecer uma mudança. A técnica torna-nos competentes, o conhecimento torna-nos melhores profissionais, mas a forma como tratamos o outro que dá humanidade ao cuidado. Obrigada. Que lindo, que lindo. Agradeço imenso. Maravilhoso, maravilhoso. Fantástico, a enfermeira mestre Catarina, porque realmente é muito sensível. Bater à porta antes de entrar, tão importante, tem a ver com o respeito pelo outro, ajudar sem retirar a autonomia, como disse, deixar ser a pessoa, não é? Deixar ser a pessoa, aquela pessoa é uma pessoa, tem uma determinada identidade, não se transforma por estar hospitalizada ou por estar deitada. E esta questão da segurança e da dignidade acho que é essencial. Gostava então de ouvir agora a Marta, não sei se a Marta, como aluna, durante um minuto, se ela estiver aí, gostava de ouvir, porque já ultrapassamos o tempo, mas temos mesmo que ouvir todo durante um minuto. Marta, estás aí? Não te estou Estou a cá, ouvir? Ah, estou cá. diz, Marta. Calma, o que é que querem que eu diga assim mais especificamente? É só para qual é a mensagem que tu gostarias de deixar como aluna, como futura TAS? Bom, eu pessoalmente estou a gostar muito do curso. Eu ainda não sei o que é que eu vou seguir no futuro. Eu vim para este curso especificamente para tentar perceber o que é que eu quero seguir, se é a mesma área da saúde. E por enquanto tenho gostado muito mesmo do que eu tenho feito. E se tudo continuar a correr bem, que é o que eu acredito que vai acontecer, sou capaz de seguir a área da saúde. Mas também gosto muito de história. Muito bem, gostei muito. Marta, desejo-te a melhor das sortes e que de facto é uma Muito profissão muito obrigada. digna. Vamos então ouvir o João Faiel, um minuto, e depois finalizamos com a doutora Adão. Então, vou ver se consigo num minuto. Ainda em relação à formação destes profissionais e de qualquer profissional, ainda no dia 4 estivemos com o coordenador estratégico para o Pacto da Saúde, nomeado pelo Presidente da República, o professor Dr. Adalberto Campos Fernandes. E ele falou numa situação, e por isso é que a formação é muito importante, é que ele até falou situações que viu, daqui a 5 anos é tudo por robôs e não sei o quê. 5 anos é amanhã, disse ele. 5 anos é amanhã. E nós temos que nos adaptar também a essa situação. Provavelmente situações que hoje fazemos, que não nos compete fazer, mas que fazemos. Por exemplo, o gerenciamento do material clínico, hoteleiro, isso nós vamos deixar de fazer, não é? Portanto, o principal nestes profissionais tem que ser o foco no doente. Nunca me esqueço do que o professor doutor Rui Tato Marinho uma vez me disse. Até fui eu e o doutor Adão Rocha que fomos à OLS Santa Maria. E ele era o diretor clínico. Ele disse assim, Rafael, vocês
É assim, sem vocês os hospitais não funcionam, nem funcionariam. Olha, eu vou lhe dizer, eu sou cirurgião também, é assim. Sem um médico não se faz uma cirurgia. Sem um enfermeiro não se faz uma cirurgia. Sem um técnico auxiliar de saúde não se faz uma cirurgia. Aliás, quem, numa palavra um bocadinho mais à português, a coordenação da área da sala de cirurgia é do anestesista. E o anestesista, eu trabalhei no Hospital da Luz, no bloco operatório, e o anestesista vem perguntar ao técnico auxiliar de saúde se a sala está em condições para entrar o próximo doente. Se eu disser que não está, não entra. E, portanto, veja a importância da escolha profissional, mas vai ter que se adaptar às novas tecnologias, às digitais e, muito provavelmente, à chamada IA. Claro. E era só isso que eu queria dizer e Obrigada. agradecer a Eu todos. agradeço, João Rafael, e acho que todos contam. Há uma frase que a OMS dizia, mas que eu discordo um bocadinho, que é não deixar ninguém para trás. Eu prefiro todos contam. Realmente todos contam. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua competência, e como todos aqui disseram, é preciso aumentar as competências, melhorar, aprender todos os dias, estudar, valorizar, porque quando nós aprendemos, como dizia, saber estar, saber ser, saber fazer, é preciso um esforço também intelectual, um esforço de aprendizagem, e de aprendizagem não na solidão, mas na interação com o outro, que isto também é muito importante. Vamos então ouvir finalmente mais um minuto e depois fechamos o presidente da APTAS, Dr. Adão Rocha, o palco é seu. Muito bem. Eu estava a escutar que a enfermeira Catarina Esteves falou sobre exatamente este minuto. Estava-me a lembrar o meu tempo de estudante como gerontólogo, e que fiz o meu o trabalho final da humanitude nos cuidados domiciliários aqui no abrigo. E veio-me tudo à memória. Os 6 pilares da humanitude são baseados exatamente naquilo que a enfermeira Catarina falou. A regra do toque-toque, o promover o cuidado, digamos, de que seja o tenta a fazer por si ainda, quando ainda tem capacidade, a própria verticalidade, o retirado da cama para o cadeirão quando possível, tudo isso, e essencialmente aquilo que eu quero deixar como mensagem para quem nos está a escutar, é que, principalmente os profissionais, que eu sei que estão aqui muitos a escutar-nos, resistam ao mal que se faz nos nossos serviços, que infelizmente faz muita coisa má. Resistem e pratiquem o cuidado humanizado, porque é isso que nós estamos a falar, é a humanização dos cuidados. E a humanização dos cuidados só pode existir quando nós damos de coração. Quando nós damos de coração e achamos que aquele minuto que estamos a perder com o doente não é um minuto perdido, mas é uma hora que o doente sequer ganha em cuidado, em sentir-se pessoa, já valeu por tudo. E termino Muito com isto. bem, tão bonito, tão bonito. Eu acho que isto foi um evento fantástico, em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Foi um prazer, estávamos aqui a adiar há algum tempo este evento, tivemos as pessoas certas, acho que a assistência também apreciou. Muito obrigada ao enfermeiro Artur Carvalhinho, que não estava no programa, mas passou a estar no programa, mas é de facto uma pessoa de referência. Se calhar pedia agora aqui à enfermeira Catarina que nos tirasse aqui uma foto ao conjunto, a quem quiser abrir as câmaras para tirarmos esta nossa fotografia final, que é sempre tão bom. E muito obrigada em nome da Sociedade Ora, Portuguesa de Literacia em e Saúde. fico contente e surpresa que não sabia que o Adão era gerontólogo, eu também sou. Giro. Há João, aqui, tem que baixar a mão. João, tem que baixar aí a mão, pedir para falar. Quem quiser pôr a câmara, quem quiser pôr a câmara, E como é que eu tiro? então Como é que eu tiro a mão? como não faz apoio. mal, deixa a mão, não faz mal. Espera aí, Beto. Já Já está, tirei. já está, já está, já está. Já. E agora o que é para fazer? Agora vamos tirar uma foto, eu vou contar até 3, depois do Má. 3. Não sei se alguém quer abrir a câmara mais. Esperem. Tá, a Marta.
A Isabel está. Ok. O Jaime também. Um, dois, três. Outra. Atenção. Um, dois, três. Ok. Bom, então boa noite a todos e a todas. Muito obrigada. Até à próxima. O vídeo vai ficar disponibilizado em breve. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa Boa noite, noite. obrigado. Boa noite, Boa noite. obrigada. Boa noite.